Oi meninas, nós estamos trabalhando o tema do cristão e universidade com as Morávias e a gente quer gravar, né, um vídeo respondendo as perguntas que mandaram. E para isso nós temos nosso visitante, né, para ajudar a responder, que é o pastor João Pedro. Vamos lá? Olha, a primeira pergunta que fizeram foi: quero saber se posso brigar em trabalho em grupo e dar bom testemunho. Deve, principalmente se os seus colegas forem folgados. Não, brincadeira, gente. O que acontece é o seguinte: quando nós nos envolvemos com pessoas, sempre um conflito vai acontecer, porque cada um pensa de um jeito. Eu imagino que a melhor opção nesse momento seria você se esforçar e conter todos os seus ímpetos de matar alguém e tratar isso cara a cara, dialogando da melhor forma possível. Porque esse é o testemunho que um filho de Deus deve dar. Não tanto o diálogo, mas a ideia do autocontrole. Quando você está prestes a matar alguém, você consegue segurar essa vontade e você consegue tratar isso de uma maneira que todos se entendam e elaborem alguma coisa nesse sentido, tá? Então acho que a palavra-chave para essa resposta é o bom testemunho, né? Exatamente. Então a gente tem que lembrar disso. A segunda pergunta: qual a melhor forma de se posicionar diante de situações opostas à nossa fé no ambiente acadêmico? Eu acredito que para que nós façamos isso, precisa ficar muito claro que nem sempre você vai ter a oportunidade de levantar a sua mão e de questionar o professor ao vivo, né? Ou mesmo de fazer isso num ambiente propício para esse tipo de coisa. A minha recomendação é a seguinte: a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3 que nós temos que saber dar a razão da esperança que vive em nós. Isso quer dizer o seguinte: você precisa elaborar a sua fé em termos internos, porque a sua convicção é o melhor testemunho nesse contexto. Muito bem. A terceira pergunta: qual a melhor forma de lidar com professores ou alunos né, que implicam conosco somente pelo fato de sermos cristãos? Eu imagino que a resposta para essa pergunta segue a mesma linha da anterior, mas ao mesmo tempo que eu recomendaria que você treinasse a convicção interna nesse caso, eu acrescento também o seguinte fato: você precisa entender que isso vai acontecer. Você não está no mundo, num ambiente propício para viver a sua fé sem qualquer perseguição. Então, esse tipo de coisa, no mínimo, prova que a sua fé é verdadeira. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, não tenha medo de sofrer por causa do evangelho. Nem sempre você vai ser capaz de dar uma resposta, mas você tem que ser capaz de aprender a aguentar o sofrimento. Isso com certeza. Muito bem. E como evangelizar em ambiente universitário? Primeira coisa é você entender que esse ambiente universitário é dominado por pessoas que não pensam como você. Então, nesse sentido, a principal arma que você vai ter é a diferença. Em que sentido que isso funciona? A sua diferença está no fato não só de você ser um bom aluno ou de você fazer tudo para a glória de Deus, mas que você será a bússola moral, vamos dizer assim, do grupo onde você está. Se você se deixar levar por aquilo que todos fazem, seja uma festa ou uma conduta em que todos estão ali mentindo para ganhar uma presença, ou então falsificando algum trabalho, você não está dando um bom testemunho. Então, não pense que a moralidade está excluída dessa questão. Não é apenas você usar uma camiseta, né, do acampamento da igreja ou da sua identidade como cristão. É de você também ter a convicção de que você precisa, nessas pequenas coisas, demonstrar a sua fé. Exatamente. E a última pergunta: como lidar com a intolerância vinda dos professores? Da mesma forma que Cristo, os apóstolos e todos os crentes em todas as épocas viveram, com muita convicção de que você está do lado certo, esperando que a sua convicção te dê oportunidades para fazer a defesa da sua fé, ou quando nada disso for possível, prepare-se entregando-se à morte o dia todo, como ovelha para o matadouro, como Paulo diz lá em Romanos 8, sabendo que aquilo que espera você do outro lado é muito melhor do que qualquer coisa que você possa passar nessa terra. O foco da nossa fé não é a aceitação popular,
e sim a certeza de que quanto mais sofrermos aqui, mais galardão nós teremos na eternidade. Então, abra-se para a possibilidade de retaliação, abra-se a possibilidade de ser ridicularizado em público, abra-se para isso, porque você vive num mundo que é totalmente inimigo da sua fé. Então, acho que as palavras-chave dessas perguntas e respostas seria convicção e bom testemunho. Presta atenção. E é isso, acho que a gente precisa, né, fortalecer a nossa fé, mesmo no ambiente acadêmico, profissional que seja, né? E para isso a gente trouxe também 3 indicações de livros. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Muito bem, vamos lá. Vou chegar um pouquinho mais perto. O primeiro é esse aqui, Como Não Ser Secular. Esse livro foi escrito por uma das maiores autoridades hoje na questão de diálogos com a cultura, e ele faz uma reavaliação de uma ideia muito comum nos nossos dias de que a religião não tem mais espaço no meio. Então, secular nessa obra é a definição de tudo aquilo que fecha as portas para a religião. E esse livro vai mostrar que, na verdade, isso não acontece. Há espaço, sim, para o transcendental, para o sobrenatural na cultura de hoje, e o James Smith vai fazer essa análise para a gente no livro. O segundo livro que a gente trouxe é esse aqui, Darwin no Banco dos Réus. Darwin no Banco dos Réus é um livro antigo, e ele é publicado pela editora Cultura Cristã, e o seu autor, Philip Johnson, é um dos melhores amigos da Nancy Pearcey, que escreve muito também sobre esse tema. Ele vai mostrar os pressupostos do darwinismo, e ele vai dizer que eles não são científicos, mas sim são pressupostos filosóficos naturalistas. E aí é uma boa indicação para quem está familiarizado aí com os termos, ou para quem quer buscar também mais ferramentas para tratar com essa questão. E aí, para encerrar, né, o último livro, O Universo ao Lado. O Universo ao Lado, de James Sire, eu creio, é uma das melhores coisas que você vai ler desse lado da eternidade. O Universo ao Lado conta pra gente como que as cosmovisões dominantes desde o primeiro século da existência humana, começando ali com o criacionismo, foi evoluindo até chegar na pós-modernidade. Então nós temos capítulos preciosos que vão montar as estruturas das cosmovisões pensando quem é Deus, o que é a vida, o que é o homem, o que há de errado com o homem, como tratar, e é um catálogo muito bem feito que é disponibilizado para nós pelo autor. Essa edição aqui é a terceira edição, a mais recente da editora Monergismo. Recomendo com muito entusiasmo. São fáceis de encontrar? Muito fáceis. Todos eles nos sites das respectivas editoras. Então fica aí, galera, aqui as indicações, segura aí. 3 indicações para vocês. E a gente espera que esse vídeo ajude sua vida, sua batalha na universidade, né, na vida profissional que seja, e ao desejo de todas as moráveis. Beijo, meninas!